Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal vamos pintar novamente ela, a mais pedida, né? Novamente as rosas. Vou pintar de uma maneira diferenciada, aquela rosa mais escura aqui no miolinho e mais clara aqui por fora nas pétalas, tá bom? Vou fazer uma combinação com essa cor de tecido, que é algodão cru, e aqui, ó, o meu tecido já tá todo finalizado, ó. Já tá embanhado, é um pano de balcão. É um presente que eu ganhei de uma aluna do meu curso online de pintura em tecido, uma pessoa muito especial, a Artemisia. Então, quero mandar um abraço todo especial para a Artemisia. Ela tem aqui no YouTube um canal onde ela ensina tudo sobre costura criativa, ensina muitas coisas, é muito legal, o trabalho dela é muito caprichado, ó. Vale muito a pena quem gosta de costura ir lá conhecer o trabalho dela e se inscrevam, gente. O trabalho dela é realmente incrível, tá? Então, como esse pano aqui tem um valor todo especial para mim, vamos fazer rosas, né? Como sempre, aqui, ó, eu vou começar o meu trabalho lá pelo fundo. E aqui eu vou usar duas cores, o caqui e o areia, tá? Venho com pincel Pituá número 4. No meu pratinho, eu já tenho um pouquinho do Aquarela Silk. E o palha aqui, ó, vai combinar super bem com esse tom de tecido, como eu falei, é a cor crua, né? É o algodão cru, ó. Então, vai ficar muito bonito. Venho aqui, ó, e já vou esfumando. O jeito de fazer o fundo aqui, ó, é o mesmo, tá, ó? Então, enquanto eu vou fazendo esse fundo, vou mandar um abraço todo especial para Andréia Albuquerque, que sempre tá por aqui no canal prestigiando, assistindo os meus vídeos. Andréia, um grande abraço. E também para Rosa Juliana Hamburgo. Já é velha conhecida, né? Já me acompanha no Facebook também. Então, essas duas amigas, um grande abraço. Passo, ó, um fundo que quase nem aparece, porque, como eu falei, combina bem com a cor do tecido. Venho com um pouquinho do caqui, aqui, ó. Passo novamente e venho, ó, esfumando em cima, ó, desse palha, dessa maneira, ó. E vou passar, ó, em alguns lugares, ó. Passo bem pouquinho lá perto do meu risco e já venho, ó, esfumando dessa maneira. Venho aqui também. Notem, ó, que as pontas aqui, ó, do meu desenho fica só com sujeirinha. Volto com o pincel Pituá para fazer aquela junção, ó. Venho com mais um pouquinho de tinta aqui, do caqui, e esfumaço, ó. E vou fazer isso, ó, em volta de todo o meu trabalho. E aqui, gente, ó, ainda posso acrescentar, junto com esse caqui, pegando junto com o caqui, uma isca do sépia, bem pouquinho, ó. Jogo aqui, ó, nos cantinhos com o pincel número 8 da 454 e já esfumaço. E venho, ó, repetindo esse processo em todos os cantinhos, ó. E essa cor mais escura que eu passo, eu já consigo, ó, esfumar totalmente em cima da cor palha. Continuo aqui, ó, já jogando o caqui com a isca do sépia, limpo o pincel e vou esfumando até sumir totalmente, ó, em cima do palha. Vou repetir esse processo, ó, em todos os cantinhos. Aqui eu não tinha jogado o sépia, então eu venho com um pouquinho, ó, resolvi colocar o sépia por causa dos detalhezinhos que tem no tecido, que faz o acabamento aqui no meu tecido, e eu quero combinar bem. Então, ó, venho com essa misturinha em todos os lugares, ó. Aqui, só mais um pouquinho, e vou fazendo a junção. Como já tenho palha lá por baixo no meu tecido, ó, fica fácil fazer aqui, ó, a junção e esfumar. Venho aqui, ó, com um pouquinho também. E vou trabalhando. É fácil fazer fundo escuro? Tem pessoas ainda que tem um pouquinho de medo de fazer o fundo um pouquinho escuro assim, ó.
Eu não sinto diferença em fazer fundo claro ou fundo escuro. Quando você faz corretamente, faz da maneira certa, usa a técnica certa, ó, tanto faz se o fundo é claro ou escuro, a maneira de fazer é a mesma. E fundo, gente, enriquece muito o trabalho. Então, ó, só fazer bem feitinho, usando a maneira correta, que fica, ó, fácil de se fazer, tá bom? Só não pode deixar a pintura sem fazer o fundo, porque daí ela fica solta, né? Ela fica voando. Tanto o fundo, no caso aqui, eu só tô usando mesmo o fundo, ou fazer aqui, ó, quando tá em cima de alguma coisa, fazer um detalhe aqui por baixo para dizer que ela tá em cima de alguma coisa, porque senão o trabalho fica solto, fica voando no tecido e fica meio estranho, né? Aqui eu só venho, ó, com o pincel, pode ser o Pituá mesmo, número 4, ou qualquer um pincel com a numeração maior da 452, pra, ó, eu tô aumentando um pouquinho aqui o fundo com palha e fazendo, ó, a junção bem certinha, ó. Passando um pouquinho só desse palha na ponta das folhas, porque como eu falei, as folhas aqui, ó, em alguns lugares vai ficar bem pouco fundo, mas eu preciso, ó, fazer a junção bem certinha, sumir totalmente, ó, essa cor de tinta no meu tecido. Então, para isso, ó, venho com Pituá, mais um pouquinho do palha e faço, ó, a junção. Vou pegando mais aquarela silk do que tinta. Dessa maneira, ó, sumo totalmente, ó, não tem divisão, não fica com manchas. Essa cor que eu passei, ó, no meu tecido. E seja ele qual for, gente, seja qual for a cor do tecido, a maneira de fazer aqui, ó, é sempre a mesma, ó. E o fundo já fica assim. Fundo feito, agora eu venho para a pintura das folhas. E eu vou usar 5 cores. O sépia, o verde oliva, o caqui, um pouquinho do verde grama e o verde musgo claro. Então, vamos lá? Aqui, ó, já adiantei algumas folhas, mas vou pintar essas duas aqui, ó, no passo a passo com vocês, tá bom? Só as cores são um pouquinho diferentes, mas o jeito de pintar é o mesmo, como várias folhas que a gente já pintou aqui no canal. Então, vamos lá? Venho, ó, com um pouquinho do sépia e do verde oliva, ó, pegando do lado mais escuro da folha, vou preenchendo, levando a tinta, ó, bem em cima do meu risco. Eu tô fazendo com cores para combinar com a parte de acabamento aqui do meu tecido e também para combinar bem com a maneira que eu vou pintar as rosas, tá? As rosas decorativas, mas muito bonita. E vou fazer tudo bem, ó, no passo a passo, para vocês aprenderem e fazer juntinho comigo. Agora, ó, venho com a pincelada do verde grama e uma pincelada do caqui e venho, ó, preenchendo todo esse resto. Precisa passar tantas cores aqui nessa folha, ó, a gente vai usar 7 cores. Dá para fazer com poucas cores, mas não fica tão bacana. Mesmo sendo decorativo, ó, dá para fazer um trabalho bem bonito, experimentando várias cores, tá? Dessa maneira, o trabalho da gente vai ficando mais enriquecido, tá? Vale a pena tentar fazer, mesmo quem tá começando, com todas essas cores, tá? Ó, fiz a junção bem certinho, tampei bem a trama do meu tecido, aqui, ó. Enquanto dá uma enxugada, eu já posso vir, ó, para a próxima folha. E começo, ó, da mesma maneira. Pego junto no pincel o sépia com o verde oliva e venho, ó, trazendo, pintando a parte aqui, ó, que eu, no meu risco, que é um pouquinho mais escura. Trazendo, ó, tampando bem a trama do tecido. Trazendo a tinta, ó, já em cima do risco. Nos meus vídeos, vocês já notaram que eu sou bem repetitiva quando eu falo tampando bem a trama do tecido, trazendo a tinta bem em cima do risco. São frases que eu gosto mesmo de repetir, porque é bonito quando você vê um trabalho bem pintado, que tampa, não economiza na tinta, tampa bem a trama do tecido, como deve ser feito. Quando eu digo trazer a tinta em cima do risco, eu quero dizer, gente, para trazer a tinta bem em cima do risco mesmo, fazendo como se fosse um contorno, e dessa maneira tampar o risco do carbono. Porque na pintura em tecido é muito feio quando você vê um trabalho de perto,
mostrando o risco do carbono, quando o carbono fica visível. Então, por isso, é bem importante, ó, sempre levar a tinta, ó, bem em cima. E dessa maneira, ó, fica muito fácil tampar o risco do carbono. Mesmo quando a gente está trabalhando com cores que às vezes não tampa, seguindo, ó, esses cuidados, eu não tenho dificuldade de tampar o carbono. E assim, ó, eu vou apresentar um trabalho bem feito, bem bacana, tá? Ó, passei a tinta, venho com um pouquinho do verde musgo claro, aqui, ó, e pincelo, ó, aquele mesmo jeito, ó. Deixo a tinta no risco, dou um pequeno espacinho e puxo lá para a beirada da folha. Da mesma maneira, ó, que a gente já fez tantas folhas aqui no canal. Mais um pouquinho, só a sujeirinha que tá no pincel e puxo, ó, lá para a beirada da folha. É importante também fazer isso e deixar, ó, bem esfumaçado, sem aquela marcação, tá? Venho aqui, ó, e vai pegar essa parte aqui, ó, lá por baixo da pétala. Então, nem vou ter muito trabalho. Venho aqui, ó, e puxo. Mais um pouquinho de tinta e puxo lá para a beirada. Mais uma vez, ó. E olha que folha bacana, ó, que já vai surgindo. Passo o pincel várias vezes, ó, de leve, para ficar um pouquinho mais claro. Venho aqui, ó, sujeirinha do pincel, tiro o excesso de tinta, se tiver muita tinta no meu pincel, e dou uma clareada desse lado também. Venho com mais um pouquinho de tinta aqui, tiro o excesso, ó, e esfumacei. Venho com um pouquinho do verde grama, aqui, ó, só pra, ó, separar uma folha da outra, só aqui na beirada, ó. Pego um pouquinho só do verde oliva, venho aqui por baixo, ó, só pra fazer, ó, uma pequena sombra nessa folha, ó. Pouquinho, ó, só pra diferenciar uma folha da outra. Pego um pouquinho do verde grama com verde claro, com verde musgo claro, venho aqui, ó, e vou fazer, ó, uma dobrinha nessa folha. Posso fazer, ó, aqui também, ó. E dessa maneira, ó, eu já ajeito aqui, ó, a beiradinha, a pontinha aqui, ó, da minha folha. Viro o pincel ao contrário, venho aqui, ó, passo só um detalhezinho, ó, mais claro. Dessa maneira. Se quiser fazer uma gotinha, dá pra fazer. Então, eu só pego um pincel menor, venho, ó, com o pincel número 4, um pouquinho do verde oliva com sépia, vou fazer uma gota aqui, ó, meia lua, puxo, ó, a tinta pra dentro, meia lua ao contrário, por baixo, e esfumo a tinta do pincel, ó, pra fora, dessa maneira. Venho aqui, ó, vou fazer uma bem pequenininha, ó, com cantinho, com tinta só no cantinho do pincel. Meia lua e ao contrário, ó, pra fora, puxando a tinta pra fora. Venho nessa folha aqui. Nessa folha aqui também, puxo, ó, meia lua, tinta pra dentro, ó, da meia lua. Venho ao contrário, ó, fecho a gota, fazendo como se fosse uma bola, puxando a tinta, ó, pra fora. E aqui, ó, vou fazer uma bem pequenininha, ó, só com tinta no cantinho do pincel, dessa maneira. E vou fazer, ó, mais uma aqui, ó, puxando uma gota escorrida, ó. Então, faço esse desenho, ó, como se fosse o pedaço de um S, venho aqui, ó, completo, puxando a tinta, ó, pra fora. Tomo o cuidado, ó, de deixar a sombra, ó, para o mesmo lado. Em se tratando de gota, ó, agora eu venho com a cor mais clara que eu usei nessa folha, que foi a mistura de verde musgo claro com um pouquinho de grama, e passo aqui, ó, deixa eu tirar um pouquinho de tinta aqui do pincel, ó, passo na parte de baixo e esfumacei. Aqui também, ó, só um pouquinho de tinta e, ó, e aqui, ó, com bastante cuidado, só com a quininha do pincel, ó, por ser bem pequeno. E esfumaço. Nessas duas aqui também, ó, vou fazer a mesma coisa, ó. E aqui, ó. Agora, venho com um pouquinho do branco, o pincel 0, o pincel filete, tinta de um lado só do pincel, venho aqui, ó,
faço um risquinho. Quanto mais fininho, ó, mais natural, mais bonito fica. Pincel cheio de tinta, ó, um pinguinho, que é onde reflete a luz na minha gota. Venho, ó, nessa daqui, vou fazer, ó, a mesma coisa. Reflexo da luz e aqui, ó, também. Nesse aqui, ó, eu passo, ó, em 2 lugares. Por quê? Porque essa gota de água aqui está escorrendo, ó. Então, ela vai refletir luz em mais de um lugar. E venho aqui, ó, dessa maneira. Faço mais algumas gotas nas outras folhas, não preciso exagerar, faço apenas algumas. Folhas feitas, agora eu quero fazer aquelas folhinhas que ficam, aqueles arabescos que ficam em segundo, em terceiro plano. Então, eu pego o pincel número 12, o meu tá bem velhinho, quanto mais o pelo aqui tiver velho, melhor, gasto, melhor para fazer isso, tá? Com aquarela silk, eu pego um pouquinho, dou uma diluída na tinta, pego um pouquinho do sépia com verde oliva e venho aqui, ó, e faço, ó, a folhinha, ó, de uma vez, ó. Tinta bem diluída. E vou fazendo, ó. Venho aqui, ó. Vou pegando aquele restinho de tinta que ficou no meu pratinho, ó, junto com a aquarela silk, pra ficar, ó, bem clarinho. Venho aqui, ó, e faço, ó, algumas, ó. Mais um pouquinho. Pegando, como eu disse, sempre com aquarela silk, pra já ficar, ó, mais clara do que o tom de verde que eu usei no meu trabalho. Venho aqui, ó, e posso fazer, ó, algumas, ó. Dessa maneira. Pego um pouquinho do sépia com verde oliva e escureço, ó, em algumas, como se fosse a divisão da folha. Venho com um pouquinho do verde musgo claro e clareio, ó, um lado. Eu não preciso clarear todas, apenas as principais, ó. A que eu quero que dê, que ressalta, que fica um pouquinho mais à frente, ó. E aqui, ó, essa daqui e essa, ó. Dessa maneira. E agora, eu já venho fazendo as rosas. Bom, agora, ó, eu venho para a pintura das rosas, tá? E vou usar as seguintes cores: berinjela, vinho, púrpura, vermelho escarlate, flamingo e um pouquinho do salmão bebê. Então, vamos lá? Já adiantei essa rosa, mas essa daqui, ó, vamos fazer juntinho, no passo a passo, para vocês aprenderem e fazerem, tá? Então, eu começo aqui, ó, pelo flamingo. E vou preenchendo, ó, ela quase toda com essa cor. Tô usando o pincel número 8, da 4, 2, 1, e vou preencher aqui, ó, normal, tá? Passando o flamingo normal. Lembrando que se você tá chegando aqui no meu canal pela primeira vez, tá assistindo esse vídeo, tá gostando, te convido a assistir também os outros, tem vários vídeos com dicas de pintura em tecido bem bacana aqui no canal. Se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, não esqueça de deixar aquele like bem caprichado, assim o YouTube vai entregar meus vídeos para mais pessoas e você vai estar ajudando o meu canal a crescer. E sempre eu vou estar por aqui, trazendo vídeos com dicas de pintura para vocês. Aqui, ó, a maneira de preencher, sem segredo, ó. Tampo, ó, bem a trama do tecido, por tudo. Quem quiser mudar de cor, essa rosa aqui fica muito bonita. Outras cores, basta mudar os tons, pode substituir os tons de vermelho, por exemplo, pelos tons de rosa, fica muito bonito também. No amarelo também vai ficar muito linda.
ó. Aqui, ó, eu já começo a vir com vermelho escarlate, ó. E faço, ó, a junção aqui, ó. Como eu disse, essa rosa aqui, o miolo dela, ó, é um pouquinho mais escuro. Vou preenchendo, ó, com vermelho escarlate. Como é uma mudança de um tom para outro bem grande, ó, então aqui eu preciso fazer a junção, ó, bem certinho, misturar bem aqui, ó, no tecido, para o trabalho ficar, ó, bem bacana. E passo, ó, até aqui, próximo, ó, das pétalas principais. Volto com um pouquinho do flamingo, aqui, ó, só para me ajudar a unir bem, ó. Fazer a junção, ó, bem certinha. Aqui, ó, já venho com flamingo junto com vermelho. Eu nem preciso limpar meu pincel, vou pegando, ó, um e outro e já vou tendo, ó, a mistura que eu quero. Só vou tirar o excesso de tinta do pincel para mim fazer, ó, essa pétala aqui, ó. E já levo a tinta, ó, bem em cima do risco. Venho, ó, aqui com um pouquinho do escarlate, ó. Termino, ó, de chegar lá em cima do risco, pegando sempre o escarlate e um pouquinho do flamingo. Faço a junção bem certinha, venho aqui nessa pétala, jogo um pouquinho do escarlate e misturo. Notem que aqui, ó, não sumiu, não perdi totalmente o miolinho da minha rosa. Então, aqui, ó, eu já venho com um pouquinho do púrpura, ó, e dá uma diferença, ó, no tom. Passo o púrpura, misturo, ó, vou esfumando até sumir, ó, totalmente, ó. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do vinho, ó, e esfumaço, ó, em cima desse púrpura. Um pouquinho mais, porque como eu disse, ó, esse miolinho aqui eu quero bem escuro. Pego uma isca do berinjela, bem pouquinho, só na quininha do meu pincel, passo aqui, ó, e esfumaço, ó, em cima do vinho, só para deixar um pouquinho mais escuro esse tom de vinho, dessa maneira. Púrpura, para fazer a junção, ó, bem certinho. Pego um pouquinho do vermelho escarlate, venho aqui embaixo, ó, no cálice da rosa e vou escurecer. Eu nem precisei, ó, não preciso lavar meu pincel. Vou fazendo esse trabalho aqui com ele sujo mesmo. Um pouquinho mais, vou passando, desenhando aqui o cálice e esfumando, ó, da mesma maneira das outras rosas, ó, tanto para baixo como aqui para cima, pro miolo da rosa. Alivio a mão para mim conseguir, ó, sumir bem essa cor, limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do vinho, ó, mais ou menos na direção do meio aqui da rosa, coloco um pouquinho, tiro o excesso de tinta do pincel e esfumaço, ó, para um lado e para o outro, um pouquinho mais do púrpura, ó. Trabalho com a tinta, ó, bem, com a mão bem leve, até sumir, ó, totalmente. Eu tenho que fazer isso daqui, gente, sem deixar a marcação, dessa maneira. Venho com um pouquinho do púrpura e do vermelho escarlate e venho aqui, ó, fazendo a sombra pra pétala. Eu tenho que ver, ó, certinho que essa pétala aqui, ó, é a minha pétala central, ó, é a principal. Então, ela vai fazer sombra nessa daqui e puxo, ó. Essa primeira pétala aqui, ó, vai fazer sombra nessa, que é a segunda. Então, aqui eu venho com vermelho e esfumaço, ó. E vou fazendo, ó, na seguinte. Ela vai fazer sombra aqui, ó, na terceira. Então, eu desenho e esfumaço. Venho aqui, ó, na última. Escureço aqui, ó, porque essa pétala vai fazer sombra nela. E trago a tinta, ó, até aqui, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Essa pétala aqui é a pétala central, então ela vai fazer sombra para os dois lados. Venho aqui, ó, e aqui, ó, eu jogo um pouquinho do vinho com o púrpura para ficar mais escuro. Aqui, ó, já venho com o púrpura, ó, para fazer a sombra. E vou continuar, ó, da mesma maneira. Essa pétala faz sombra aqui, ó. Eu tenho na rosa que cuidar e puxar essa sombra aqui, ó, do lado certo, senão já fica tudo errado. Se eu puxar nessa pétala aqui, ó, pra cima, já fica errada.
venho aqui, ó, e faço a mesma coisa. Dessa maneira. Limpo o meu pincel, venho com o pincel número 8, um pouquinho do flamingo e do vermelho escarlate e puxo, ó, aqui. E venho aqui, ó, puxo para o outro lado, dessa maneira. Um pouquinho mais. Aqui, ó, para não ficar a divisão exata, venho aqui, faço, ó, uma pétala para intercalar. Venho aqui, ó, com mais uma e outra. Aqui para dentro, agora eu vou usando mais o vermelho. Por quê? Porque eu quero escurecer as pétalazinhas que fica no miolo da rosa. Então, ó, venho mais com o vermelho escarlate e, ó, vou intercalando essas pétalas, ó. Aqui, ó, faço mais uma, outra, e aqui, ó, no lado, na parte bem escura, elas vão aparecer, ó, bem mais. E faço a última aqui, ó. Volto para minha mistura de flamingo com vermelho escarlate, venho aqui, ó, puxo essa pétala e aqui, ó, faço esse detalhe. Daqui pra frente, ó, continua igual as outras rosas, ó. O jeito de puxar as pétalas, tudo igual. Venho nessa daqui, posso seguir fazendo todo um lado primeiro, depois fazer o outro, tanto faz. E venho aqui, ó. Aqui, ó, eu já vou clareando. Então, eu vou jogando um pouquinho do salmão bebê nessa mistura. Faço, ó, uma misturinha de salmão bebê com flamingo para ficar um pouquinho mais claro, ó, nesse tom. Venho com tinta de um lado só do meu pincel, venho aqui, ó, puxo aqui, ó, essa cor na minha pétala até aqui, ó, e aqui eu faço essa virada, ó, e volto, ó, esfumando para fazer, ó, a largura da pétala. E vou fazendo isso, ó, em todas. Mais um pouquinho, venho aqui, ó, na próxima pétala. Como eu disse, pode fazer, ó, todo um lado para depois o outro. Aqui, ó, eu já vou sumir, ó, toda essa tinta, ó, unir bem. Volto aqui, ó, pra ponta da pétala e faço, ó, o começo dela aqui, ó. Coloco o pincel, ó, todo no tecido, dessa maneira, vou e volto. Aqui também, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Começo essa pétala daqui, ó, e venho puxando, ó. Aqui, ó, já venho com um pouquinho mais do vermelho e do flamingo, ó, volto com a cor mais clara, pra mim começar aqui, ó, bem certinho essa pétala, ó, e ela começa com a pontinha, ó, bem fininha, e venho. Aqui, ó, vou dar uma clareada um pouquinho mais, ó, pra fazer um detalhezinho nessa pétala. Essa rosa que eu desenhei é bem grande, então, ó, fica bem fácil de entender. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, mas eu não posso, ó, deixar as pétalas se encontrarem. Então, eu venho com essa daqui, ó, um pouquinho por baixo, e faço, ó, a mesma coisa. E agora, ó, vou levando essa tinta, ó, que tá no meu pincel, até, ó, sumir totalmente. Dou uma pinceladinha, novamente, venho aqui, ó, pra fazer, ó, um detalhezinho aqui nessa pétala. Como se aqui, ó, ela pegasse novamente um pouquinho de claridade, ó. E esse espacinho aqui, ó, fica um pouquinho mais escuro mesmo. Venho, ó, pra próxima pétala, passo a tinta, ó, deixo toda a tinta do pincel e aqui, ó, trago até aqui, eu faço a junção bem certinha, um pouquinho mais. Aqui, ó, eu vou fazer a entrada dela aqui, ó, lá pro miolo, ó, lá pro interior da rosa, dessa maneira. E volto, ó, esfumando. Pego um pouquinho mais de salmão bebê, só pra mim, ó, fazer a pontinha da pétala aqui, ó, bem fininha. Essa daqui também e aqui, ó. Já deixo, ó, prontinho. Aqui, ó, vou ajeitar essa pétala. Passar um pouquinho mais de tinta e sumir, ó, o comecinho dela aqui, dando a impressão que ela vem, ó, lá do interior da rosa. Venho aqui, ó, ajeito um pouquinho mais, ó, dessa maneira. E agora, ó, vou colocando pétalas aleatórias. Aqui, ó, eu ainda posso vir com um pouquinho de vermelho
com flamingo, dá uma clareada, ó. Dessa maneira, eu vou ter volume aqui, ó, no cálice dessa rosa. Isso aqui é bom eu fazer antes de eu começar a cortar as pétalas, tá? Eu pulei essa etapa, tá? Mas para quem tá iniciando, é sempre bom fazer antes de começar o corte das pétalas. E aqui, ó, agora eu vou jogando pétalas, como eu disse, aleatórias, ó. Quando ficar muito clara, e aqui na boca da rosa eu quero um pouquinho mais escuro, eu volto e vou dando uma escurecida. Volto com um pouquinho do flamingo, porque aqui, ó, do flamingo com vermelho, porque aqui, ó, eu preciso fazer, ó, fechar aqui, ó, a boquinha dessa rosa, dou uma pincelada nessas aqui, ó, venho aqui, ó, ainda com um pouquinho do flamingo com vermelho, para deixar, ó, essas primeiras pétalas aqui, ó, um pouquinho mais escuras, ó. Dessa maneira. Limpo meu pincel, venho pro flamingo com salmão bebê, ajeito essa pétala aqui, ó, mais um pouquinho, e já venho aqui, ó, pra fazer mais um aqui, ó. Finalizo aqui, ó, com a pétala bem fininha, ó. Aqui, ó, eu ainda posso fazer mais uma. Fininha, não pode ser muito grossa aqui, ó. Ó, mais uma pétala. Venho aqui, ó, ajeito um pouquinho essa pétala aqui, ó, aumento ela aqui, ó, trago o risquinho dela até embaixo, ó, e ajeito essa daqui, ó, dessa maneira. Agora, ó, só vou ajeitando mesmo, colocando mais tinta onde precisa, para as pétalas ficarem, ó, um pouquinho mais visíveis, aonde precisa, ó. Dessa maneira. Ainda falta, ó, essa pétala, então eu venho com um pouquinho do salmão bebê, jogo aqui, ó, e vou unindo esse tom ao flamingo. Mais um pouquinho. Fazendo junção bem certinho. Esse lado aqui, ó, eu vou escurecer só um pouquinho. Então, eu venho com vermelho, passo aqui, ó, e faço, ó, a junção. Dessa maneira, limpo o meu pincel, um pouquinho de flamingo com salmão bebê, volto aqui, ó, reforço, e aqui, ó, mais um pouquinho. Só vou retocando mesmo, em alguns lugares, deixando, ó, a pontinha da pétala aqui, ó, bem fininha, ó. Tiro a marcação, venho aqui, ó, e ajeito, dessa maneira. Aqui, ó, faço mais uma pétalazinha, pequenininha. Um pouquinho mais de tinta, só pra me reforçar, ó, só um pouquinho. E a rosa, ó, já vai ficando dessa maneira, vem com uma pinceladinha de salmão bebê. E dou uma pincelada, ó, aonde eu fiz, ó, a sombra. Isso vai fazer com que a pétala fique um pouquinho mais visível. Venho aqui, ó, em todas elas, ó, no lugar onde eu pus, ó, a parte mais escura. Mudo de pincel, pego o pincel número 2, um pouquinho do vermelho escarlate e do púrpura, e vou fazer, ó, algumas gotas, ó. Venho aqui, ó, meia lua pra cima, pra dentro, né? Puxo a sombra, ó, aqui pra dentro, ó, e ao contrário, puxando, ó, pra fora. Gota não precisa necessariamente ser redonda. Eu posso fazer ela redondinha, posso fazer ela meia achatadinha, ó, como aqui, ó, vou fazer ela meia oval, ó, mas sempre da mesma maneira. Vou fazer, ó, uma bem pequenininha aqui dentro. E a sombra, ó,
a parte mais escura, coloco aqui, puxando, ó, pra fora. Dessa maneira. Venho aqui, ó, vou fazer uma também, meia lua, e aqui, ó. E aqui, ó, essa, ó, já ficou meia comprida. Venho aqui, ó, vou fazer uma menorzinha, ó, bem pequenininha, ó, dessa maneira. Pego um pouquinho de salmão bebê com flamingo, ó, faço aqui, ó, a parte mais clara, ó, mais um pouquinho, venho nessa daqui, aqui, ó, já ponho um pouquinho e já fica, ó, bem clarinho. E aqui, ó, e puxo, ó, lá pra dentro da minha gota. Eu vou fazer, ó, uma aqui, bem escura. Então, eu venho com um pouquinho do vinho e do púrpura, ó, vou puxar ela aqui, ó, saindo pra fora. E venho aqui, ó, e coloco, ó, a sombra puxando pra cá. Venho com um pouquinho do flamingo. Aqui eu não vou usar o salmão bebê, ó, e faço, ó, a parte mais clara. Venho com um pouquinho do branco, pincel 0, tiro um lado da tinta do pincel, ó, venho aqui, ó, passo um risquinho, ó, bem fininho. E já posso fazer, ó, com a mesma pincelada, ó, nas outras, ó. Venho, ó, nesse lá de dentro, bem pouquinho, ó, dessa maneira. Mergulho o pincel na tinta, venho aqui, ó, e dou o brilho. Dessa maneira. Rosas feitas, agora venho para essa rosa virada. Essa daqui, ó, não vai ter essa parte aqui, o miolinho. Então, eu começo, ó, ela por aqui, púrpura. Um pouquinho mais. Já venho, ó, com o vermelho escarlate, aqui, ó. E flamingo. Vou fazendo a junção aqui, ó, bem certinho, ó. Tô usando o pincel número 8, da 4, 2, 1. E vou finalizar trazendo esse flamingo até aqui em cima. Um pouquinho mais, ó, de tinta. Faço aqui, ó, as pétalas, ó, bem certinho. Venho aqui, ó. Rosa virada não tem segredo. Preencho bem. Faço a junção, ó, bem certinho aqui. Eu vou puxar mais uma pétala e mais uma aqui, ó. Aqui, ó, pra chegar perto das folhas, venho com vermelho escarlate e vou chegar bem perto aqui das folhas. Posso jogar um pouquinho de púrpura junto, com bastante cuidado para não entrar nas folhas. Ó, vou pegando a minha tinta com um pouquinho do Aquarela Silk, que vai me permitir, ó, chegar aqui, ó, bem próximo, sem borrar, onde já está feito. Dessa maneira. Aqui no finalzinho, ó, posso jogar um pouquinho do vinho para ter a profundidade, porque tá lá por trás da folha. Venho, ó, com vermelho escarlate para finalizar aqui, ó. Faço a junção aqui bem certinho. Do outro lado, venho, ó, finalizando aqui, ó, com vermelho escarlate, ó. Venho com a isca do vinho, jogo aqui, ó, e esfumaço, ó. Vermelho escarlate no meu pincel. Aqui, ó, vou desenhar as pétalas, ó. Notem que eu nem limpei, nem lavei o meu pincel. Venho novamente desenhando, ó, a pétala que tá lá por cima. E vou desenhar todas, ó. Apenas a parte, ó, de baixo, a sombra que ela faz. E continuo. Aqui tem outra. Isso aqui, ó, posso fazer esses cortes todos no pincel. Não precisa desenhar, não precisa seguir risco nenhum. Limpo o meu pincel, pego um pouquinho do flamingo
e do salmão bebê. Faço uma misturinha dos dois para deixar mais claro, assim, no mesmo tom que eu estava trabalhando na rosa, na rosa normal aqui, né? E venho cortando, fazendo a dobra, ó, das minhas pétalas, ó. E termino, ó, com a ponta bem fininha. Mais um pouquinho, venho aqui, ó. Essa pétala aqui, ó, tá só uma pontinha, ela está lá por trás. E continuo. Tinta bem na ponta do meu pincel. Vou apenas, ó, fazendo a dobra, ó, das pétalas, uma e outra. Aqui, ó, mais uma. Nessas aqui, ó, eu já vou usar um pouquinho mais do salmão, ó, para deixar elas, ó, um pouquinho mais escuras. Trago até aqui, venho aqui, ó, e vou pincelando, ó. É como se a pétala dobrasse e aparecesse, ó, só a dobra dela pra mim, aqui, ó. Aqui, ó, mais um pouquinho, já dou uma pinceladinha no salmão, no flamingo, ó, pra ela ficar um pouquinho mais escura. Aqui, ó, sujeirinha do pincel, ó, pra dar um pouquinho de volume pra mim. Uma pinceladinha no flamingo, venho aqui, ó, do lado, ó, e venho, ó, esfumando. E aqui, só sujeirinha. Aqui, ó, lá por trás, jogo, ó, uma pinceladinha do flamingo. E aqui, ó, também. Um pouquinho do vermelho, escarlate, ó, faço a junção para finalizar aqui, ó, essa pétala. E ajeito aqui, ó, um pouquinho do vermelho, venho aqui, ó, só para marcar essa pétala, assim como ficou do outro lado. Dou mais uma pincelada aqui, ó, e pronto. Ajeito aqui, ó. E a rosa, ó, já vai ficando dessa maneira. Volto nos meus tons que eu usei para fazer as folhas, um pouquinho do verde oliva e do sépia, uma pinceladinha de cada, pego os dois juntos, venho aqui, ó, para fazer, ó, a sépala. Deixo a tinta por cima daquele tom de vermelho mesmo e puxo aqui, ó, um pouquinho mais, ó, e puxo. Limpo o meu pincel, um pouquinho do verde musgo claro com o verde grama, uma pinceladinha só de cada, pego os dois juntos, tinta de um lado só do pincel, ó, dou uma clareada e venho aqui, ó, puxo uma a sépala, ó, um pouquinho mais do verde grama, mais uma, e desse lado aqui, ó, a mesma coisa, dessa maneira. Venho com uma isca do verde musgo claro, ó, só para fazer, ó, um detalhezinho, deixar um pouquinho mais visível essas as sépalas, ó. E ajeito aqui, ó, o talinho. Pego um pouquinho do sépia com verde oliva, bem pouquinho, diluído no aquarela silk, com esse pincel mesmo. Eu vou ligando, ó, essas folhinhas. E aqui, ó, puxo um detalhezinho. Dessa maneira. E vou fazendo, ó, em todas. Aqui, ó, também. Puxo um ladinho, ó, como se fosse uma dobra. E continuo aqui. Faço galinhos, detalhezinhos. Porque eu trabalho, ó, esse trabalho aqui bem decorativo. Então, ó, vou puxar galinhos, ó. Venho nessa, puxo aqui, ó. Sempre com a tinta, ó, bem diluída. E aqui, ó, puxo mais um galinho. Aqui, ó,
também vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui, ó. Já, ó, finalizando o meu trabalho. Aqui, ó, puxo alguns galinhos. E aqui, ó, também, ó. E aqui. Esse trabalho, ó, fica como se fosse meio que de frente, ó. Não vou fazer talinhos, como se o talinho das rosas estivesse lá por trás delas. Então, ó, só venho fazendo alguns, ó, arabescos mesmo, dessa maneira. E o trabalho, ó, já vai ficando assim. Aqui, ó, nas pétalas, sempre é bom olhar se é preciso retocar. Geralmente, quando a tinta vai sumindo, ela costuma a ficar meio transparente. Então, se precisar retocar, retoquem, tá? E aqui, dessa maneira, ó, fica o trabalho todo concluído. Se você tá chegando aqui no meu canal pela primeira vez, gostou desse vídeo, peço que assista também os outros. E se gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Peço a todos que não esqueçam de deixar aquele like caprichado. Assim o YouTube vai entregar meus vídeos a mais pessoas e você vai estar ajudando o meu canal a crescer. A todos, meu muito obrigado, um beijão e até o próximo vídeo.